esse tema aqui, a revelação de Jesus sobre a igreja. E a revelação de Jesus sobre a igreja, a minha igreja. A igreja de quem? Aí nós vamos fazer uma pequena revisão do primeiro estudo que nós fizemos, e está registrado em Mateus, capítulo 16, versículos 15 a 18, onde diz o seguinte: mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí o destaque que nós fizemos no primeiro estudo foi exatamente essa expressão, a minha igreja. O pronome possessivo. Portanto, a igreja, que somos nós, o proprietário é Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, para que não pairasse nenhuma dúvida de que o proprietário da igreja seria o apóstolo Pedro, ou o fundamento da igreja seria o apóstolo Pedro, o próprio apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, em Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Portanto, Jesus, ele é o fundador da igreja, ele é o proprietário da igreja, que somos nós, e é o fundamento da igreja. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, aí ele conclui com a seguinte expressão: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o fundador da igreja e ele é o fundamento da igreja. E quando ele diz a minha igreja, ele é o proprietário da igreja. Nenhum pastor é dono da igreja, o Papa não é dono da igreja, o padre não é dono da igreja. Portanto, Jesus Cristo, ele é o proprietário da igreja, e a igreja somos cada um de nós. Não vamos confundir a casa de oração, o templo, o local onde nós nos reunimos, com igreja, cada um de nós. Certo? Dito isso, nós, no domingo próximo passado, fizemos o estudo da segunda parte, que foi a instituição do batismo como forma de entrada na igreja. E aqui temos dois textos que são fundamentais para comprovar isso que nós estamos falando. E aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
E em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, ele diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vimos também a ministração do batismo, e nós tomamos por base quando Filipe batizou o eunuco. Está registrado em Atos, capítulo 8, versículos 36 a 31. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Portanto, nós temos aqui a ministração do batismo. Água, ele parou o carro, eles entraram na água e Filipe o batizou. A palavra batizar significa mergulhar, significa submergir. E como nós falamos no estudo passado, a palavra aspersão significa salpiscar, e batizar significa submergir, significa mergulhar. Portanto, batismo por aspersão, essas duas palavras, aspersão e batismo, elas se contradizem, porque aspergir é salpiscar e batizar é mergulhar. Isso ficou claro? E aí, o apóstolo Paulo, quando fala do simbolismo do batismo, aí então ele mostra claramente o significado quando a pessoa é mergulhada e depois quando a pessoa é levantada na ministração do batismo. Isso está registrado em Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. O simbolismo do batismo. Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Portanto, no momento que a pessoa é sepultada, simbolizando a morte, quando alguém morre, alguém é sepultado, e no caso de Jesus, quando ele ressurgiu, quando ele venceu a morte. E exatamente isso simboliza quando nós somos batizados, nós morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. Ou seria o renascimento. Seria nascer de novo. E aqui inclusive diz: assim andemos nós também em novidade de vida. O padrão de comportamento antes de aceitar Jesus era um. O padrão de comportamento depois de aceitar Jesus é outro padrão de comportamento. Tal qual Jesus vai ensinar como nós devemos proceder nessa nova vida de acordo com a vontade de Jesus. Bom, essa parte foi a segunda no domingo próximo passado. E hoje nós vamos para a terceira parte, e é a parte final, que é a questão, o sustento financeiro da Igreja do Senhor. Como a Igreja do Senhor se sustenta. E é importante que nós temos aqui, textualmente,
3 formas como acontece o sustento financeiro da igreja do Senhor. Primeira delas, as ofertas. Está registrado em Mateus, capítulo 5, 23 e 24. Prestemos bem atenção no que é que diz aí. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, veja bem, a tua oferta no altar, não diz especificamente que essa oferta seja dinheiro, deixa em aberto, a tua oferta, certo? O que é uma oferta? É algo que você está oferecendo a Deus. Veja que é uma oferta no altar. No altar de quem? No altar de Deus. Certo? Então, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Ora, essa expressão irmão aqui já dá um indicativo de pessoas que participam do mesmo grupo, que tem confiança, que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Por exemplo, se uma pessoa não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu não posso dizer que ele é meu irmão em Cristo, porque ele não é. Eu o respeito como uma criatura de Deus, certo? Mas como meu irmão em Cristo, há uma condição: aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Portanto, esse texto aqui está falando de pessoas que têm fundamentalmente Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Até porque, se alguém vai ofertar algo no altar, é porque confia naquele que é exatamente o Senhor do altar. Como é que você vai ofertar algo no altar onde você não confia no Senhor do altar? Portanto, aqui se trata de pessoas que poderíamos dizer da mesma fé e ordem, isto é, ligados a Jesus Cristo. E aí o que é que ele diz? Se a gente vai levar a oferta no altar e a gente se lembra de que alguém tem alguma coisa contra nós, que é que Jesus ensina aqui primeiro a conciliação, para depois ofertar. Porque não adianta você ofertar uma quantidade, seja lá de que for, no altar do Senhor, intrigado do seu irmão ou da sua irmã. Você está querendo, através daquele gesto, barganhar com Deus. Olha, eu vou te dar tanto, mas aquele irmão é antipático, eu não quero conversa com ele, ele é meio intrigado. Não. Entendeu? Quer dizer que a conciliação, aquela pessoa que tem alguma coisa contra você, aquele relacionamento de amizade, de fato ser irmão, é muito mais importante do que o valor daquela oferta que você está dando. Porque você, se der aquela oferta com um intrigado que é o seu irmão, então aquela oferta, a serventia dela, do ponto de vista do significado dela para Deus, é nada. Por quê? Porque é muito mais importante que você esteja conciliado com o seu irmão. Portanto, não. Tereza. A Tereza. Pastor, essa partezinha aqui, ó, aí te lembrares. Quando eu leio esse texto assim, que a gente pensa que a gente está bem desapercebido, e essa lembrança é como se fosse uma cobrança do Espírito de Deus, né, que nos faz lembrar desse fato.
Não é isso? Exatamente. E tem que se voltar logo para esse arrependimento, ou seja, fazer realmente assim como está. O senhor falou assim, não é necessariamente, não está explicando aqui que é oferta. Então pode ser até um cântico em casa, ou pode ser até um cântico, uma oferta de cântico, porque a oferta não é algo que se oferece a Deus, pode ser também um cântico em casa, essa celebração pode ser até em casa. E aqui não está estipulado o tempo, né? Agora veja bem. Só tem que agir rápido, né? Mas veja o detalhe. Aqui, quando está dizendo, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, o altar simbolicamente estaria aonde? Na igreja, não é? No templo. Não é isso? Então, a conotação aqui, e a gente vai até verificar, quando Jesus estava observando as pessoas colocarem suas ofertas no local de colocar as ofertas, que é chamado gasofilaço. Jesus observando, né, as pessoas. E ele faz uma distinção. Ele diz que a viúva deu mais do que os outros. Agora ele explica por quê. Porque a viúva, ela deu tudo do que ela tinha. Certo? Ela deu absolutamente tudo o que ela tinha. E os outros davam bondinha. Certo. E os outros davam do que lhes sobravam. Ali, o que Jesus queria mostrar não era a quantidade, mas a qualidade. Porque aquilo que nós ofertamos a Deus está diretamente ligado à confiança que nós temos em Deus. Então, nesse caso aqui, Teresa, eu concordo plenamente que essa oferta, ela pode ser simbolicamente, figurativamente, em qualquer lugar, um canto, etc. Mas, nesse texto aqui, tudo leva a crer que aqui estava se falando a oferta que era feita na casa de oração, no templo. Eu comentei com a Teresa aqui, não é obrigatório ser irmão da mesma congregação. Basta ser irmão na fé, não é isso? Mesmo que seja de outra congregação, outra igreja. Exato. Irmão que tenha o Senhor Jesus como fundamento, perfeitamente. Como fundamento. Quer dizer que nesse texto aqui, mais importante é dar uma oferta e continuar intrigado o seu irmão, ou se reconciliar com o irmão e depois dar a oferta. Então quer dizer que na escala de valores do Senhor Jesus, o estar em paz com os meus irmãos, não estar intrigado com ninguém, é mais importante do que aquilo que eu vou levar para o altar. Porque se eu levo algo para o altar, e aí eu sei que eu tenho alguém intrigado, e que é alguém que eu chamo de meu irmão em Cristo, aí então aquela oferta para Deus era como se não tivesse nenhum valor. Mas vamos pegar aqui o sentido, o sustento financeiro da igreja do Senhor. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Então a primeira coisa que deve ficar claro aqui é que uma das formas do sustento da igreja, que somos nós, é através das ofertas. Certo? E outra coisa interessante aqui é que não há uma espécie de barganha com Deus. Olha, eu vou dar uma oferta de tanto, porque eu estou esperando receber quanto. Certo? E baseado nisso, a gente pode até dizer que a viúva, ela deu tudo o que ela tinha.
Mas ela não deu porque estava esperando receber algo de Deus. Ela estava ofertando aquilo para Deus por conta da sua confiança, da sua fé em Deus. Certo? E aqui isso aqui está aqui nos nossos corações também. Hã? E aqui está aqui nos nossos corações. Exatamente. Aí vamos agora para a segunda forma. A primeira, oferta. A segunda, os dízimos. Portanto, vamos tirar qualquer dúvida de que Jesus ele não aprovou o dízimo. Não, aprovou. Agora ele aprovou também em determinadas condições, e que nós vamos fazer a leitura agora. Jesus dizendo, Mateus 23, 23. Olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que é hortelã? Hortelã é um vegetal. Não é isso? Não é um vegetal? É o que é o endro? O endro. Alguém pega aí veja aí o que significa. Enquanto vocês estão procurando. Endro e cominho. E cominho. Exato. Exatamente. Hortelã, endro e cominho. Agora veja o que é que Jesus diz. E tendes omitido o que há de mais importante na lei. O que é que há de mais importante na lei? A saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, num grau de hierarquia de valores, a justiça, a misericórdia e a fé está acima de quê? Do dízimo. Agora veja o que Jesus conclui aqui. Estas coisas, porém, devíeis fazer. Portanto, devemos dar o dízimo. Que, um significado bem simples, seria o que? A 10ª parte. Também aqui, sendo de qualquer coisa que fosse ofertado a Deus. Porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Qual era a omissão? A justiça, a misericórdia e a fé. Porque a justiça, a misericórdia e a fé é muito mais do que um valor, seja lá de qualquer coisa que eu esteja dando para Deus. Certo? Mas o fundamental aqui é que o dízimo é bíblico. E Jesus, ele mostra aqui. Agora, qual a serventia? Qual a serventia? Qual a destinação do dízimo? O sustento financeiro da igreja. Certo? Não é para fazer o império de quem quer que seja. É para a manutenção da igreja. E há uma razão também para isso. Sabe por quê? Porque não serão os incrédulos que irão sustentar a igreja. Pelo contrário, os incrédulos, eles procurarão destruir a igreja. Então a igreja, ela é uma organização autossustentada. E quem deve sustentar? Nós que aceitamos Jesus Cristo e que cremos em Jesus Cristo. Claro. Entendeu? Então o dízimo é exatamente para o sustento financeiro da igreja. E aí engloba os objetivos da igreja que a gente já viu. Eu costumo fazer uma sigla, AESEC. A de adoração, E de evangelismo, S de serviço, E de ensino e C de comunhão.
A ESEC, nos objetivos da igreja. E nesses objetivos, o sustento financeiro é exatamente para quê? A ESEC. A de adoração. É de evangelismo. S de serviço. E de ensino. E C de comunhão. A, E, SEC. São os objetivos da igreja. A igreja existe para adorar, para evangelizar, para servir, para ensinar e para viver em comunhão. E para isso há necessidade do quê? Do sustento financeiro. Por exemplo, a gente não paga a CELP com folhas de árvore. Entendeu? E a gente tem que pagar para ter energia. A água que nós tomamos, uma bancada de uma igreja, a manutenção. Então, é a manutenção da causa de uma forma geral. A ação social, alguém está necessitado e aí precisa de uma cesta básica, prontamente a igreja vai e concede aquela cesta básica para aquela pessoa. Certo? Portanto, essa é a finalidade, o sustento financeiro da igreja do Senhor. E a terceira coisa, a gente vai ver em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja bem, em relação ao dízimo, há matematicamente algo estabelecido, a 10ª parte. Mas em relação à oferta e em relação às contribuições, não é estipulado matematicamente a quantidade. Se oferta segundo propôs no seu coração. Você contribui segundo propôs no seu coração. É uma questão direta entre você e Deus. Certo? E uma coisa muito importante aqui, vamos repetir, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então é uma decisão sua, pessoal. Aí então não é mais estabelecido 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, entendeu? Não. Você que vai estipular. Você sabe a destinação daquela sua contribuição. Você sabe em que vai servir, quais os objetivos daquela sua contribuição. É prestado um relatório mensalmente na sessão regular para onde foi destinado cada centavo do que você contribuiu, de forma transparente. Tanto foi para esse objetivo, tanto foi para aquele, tanto foi para aquele, tanto foi para aquele. E aí todo mundo fica sabendo, no culto administrativo, numa sessão regular, exatamente para onde foi destinado e que os contribuintes, eles sabem claramente para onde foi destinado. E outra coisa, os próprios contribuintes, a igreja, ela estabelece a destinação daquele recurso que vai ser arrecadado. É a própria igreja reunida que estabelece para onde vai. Percentual, plano cooperativo, percentual, missões nacionais, percentual, missões mundiais, percentual, missões estaduais, lar do ancião, hospital evangélico,
ação social, patrimônio. Então, quando chega na sessão regular, que é feita uma vez por mês, toda a igreja fica sabendo para onde cada recurso foi destinado. E isso chama-se transparência. E que nas igrejas batistas, desde quando foram fundadas aqui no Brasil até hoje, continuam dessa mesma forma. Coisas que a gente não vê em outra denominação, coisas que a gente não, pelo menos eu não via na denominação que eu fazia parte antes. Essa transparência e essa claridade. E a gente vê e dá orgulho, porque você está contribuindo para o desenvolvimento, o crescimento da sua igreja. Você vê o pastor sendo mantido ali, com o seu trabalho no suor, claro, dele também, é isso que a gente sabe. Mas você vê uma coisa, é bonito, porque eu acho que até é uma maneira de Deus também despertar na gente o desejo de se doar mais no lado financeiro, que também não deixa de ser uma doação. E coisas que a gente fica trabalhando com ocultismo, você não sabe realmente, e até aumenta também o inimigo lançar dúvida também no nosso coração. Porque essa parte de contribuição com o dízimo, com a oferta, também a gente pode entender que é algo importante para a igreja e é algo importante para Deus, que vê a necessidade da igreja para se desenvolver e crescer também. Para isso. Perfeito. E o que eu vejo também aqui na Igreja Batista, que logo quando eu cheguei, me acolher aqui, me abraçaram, eu achei bonito, foi no segundo domingo assim, eu vi aqui o pastor, o tesoureiro, alguém dando o significado de para quem foi aquele dinheiro, foi para a CA, foi. Isso eu acho muito bonito, eu nunca vi na outra igreja isso aí. Perfeitamente. Saber que ele compartilhando com a gente o que colheu, o que tem e o que foi distribuído para. Exatamente. E outra coisa, todo membro da igreja batizado, ou que tenha sido aceito por aclamação, ou que tenha vindo por carta de transferência, tem direito a voz e voto. Isto é, pode participar, pode falar, entendeu? O que eu me senti feliz também foi quando eu vim de outra igreja, não citar nome, quando eu vim para cá, que a primeira igreja me acolheu, o pastor Gilmar e todos os ligados da igreja, me abraçaram e veio me fazer a visita. E quando eu vim da igreja, eu vim até com dízimo já, e eu daqui eu dava lá. Eu cheguei e fiz a visita aqui, me senti feliz, na mesma hora eu peguei meu dízimo e cedei a primeira igreja batista, mas aqui tem que dar com amor, Deus é maravilhoso, Deus faz coisa maravilhosa na nossa vida. Amém. Agora nós vamos para um outro ponto muito importante da Igreja do Senhor, que a Igreja do Senhor não é uma igreja indisciplinada. E aí nós vamos entrar na questão da disciplina da Igreja do Senhor. E aí muitas vezes a pessoa diz, olha, você está aqui no templo, você se comporte como você estivesse na sua casa. Negativo. Na sua casa você se comporta de uma forma. Na casa de oração, de outra forma. Aqui não é o local para que, de qualquer maneira que a gente se comporte em nossas residências, a gente vá se comportar aqui. Isso é muito importante que a gente saiba, até na vestimenta. Por exemplo, a pessoa não vem para a igreja, seja sexo masculino ou feminino, com determinados trajes, como se fosse para um lazer. É preciso que cada crente, cada cristão saiba que esse espaço aqui é um espaço que poderíamos fazer a seguinte ilustração: é um território santo, é um território separado. Como Deus disse a Moisés, tira as tuas alparcas, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Como Jesus entrou no templo e expulsou os vendilhões, porque eles estavam dando uma outra destinação. Então, há uma disciplina. E outra coisa, a disciplina não é a disciplina do pastor Gilmar, mas é a disciplina do Senhor Jesus, que é o dono da igreja.
E essa disciplina, eu tenho que me curvar, eu tenho que me submeter a essa disciplina do Senhor Jesus. E aqui está especificado. Veja que coisa didática. Mateus 18, 15 a 18. Veja bem. Ora, se teu irmão pecar, ora, o que é pecar? Pecar é transgredir a vontade de Deus. O que é que diz? Vai e repreende-o entre ti e ele só. Essa parte aqui é muito importante, porque fulano pecou, aí a pessoa chega, já divulga o pecado daquela pessoa. E veja bem, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Porque aqui tem uma coisa muito importante, que é bem sutil, mas é muito importante. Porque, por exemplo, Moisés pecou, e eu sei que ele pecou. Eu e ele, eu estou querendo realmente a correção de Moisés. Mas se eu divulgo, eu estou querendo humilhar Moisés. Entendeu? Há uma diferença. E agora veja bem, há uma gradação. Olha o que é que diz. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Segunda chance. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Segunda chance. Juridicamente, vamos dizer, primeira instância, segunda instância. Eu gosto de botar da garrafa. Eu nem queria rir. Mas tem tudo a ver com o debate que nós estamos vendo aí. Primeira instância, segunda instância. Terceira instância sul. Não, mas aí a gente vai ver aqui. Como é que... O que é que diz aqui? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Segunda chance. Aí o que é que diz? Se recusar ouvi-los, se recusar essa segunda chance, aí entra o quê? Diz-o à igreja, isto é, ao conjunto de membros daquela comunidade local. Mas isso é um papel do pastor da igreja. Como é? Isso aí não é tão membro, não. Isso é para o pastor da igreja, não. Vamos ver o que é que diz o texto dele. Não é o que o pastor está dizendo, é a disciplina da igreja do Senhor. Veja bem, vamos dizer, o pastor, primeira instância, eu chego para alguém, ó, você pecou, tal, aí ele, não. Aí ele me ouviu, Acabou o problema. ganhei meu irmão. Mas ele não me ouviu. Aí eu chamo Moisés, Valquíria e Glaucio. E aí, como é que foi? Aí ele não ouve também a gente. Aí diz o quê? Roberto, Rui, todos que estão a totalidade. Mas vamos lá. Se recusar a ouvi-los, diz-o à igreja. Veja que a igreja aí é uma palavra onde há um coletivo, uma quantidade maior de pessoas, muito mais do que 2 ou 3 pessoas, certo? Há o conjunto. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o
como gentil e publicano. Em outras palavras, ele não era um cristão. Porque se ele fosse um cristão, ele teria ouvido. E ele teve 3 chances. Ele teve o irmão e ele só. O irmão, mais 2 ou 3 pessoas com ele. E depois a igreja. Não ouviu. Então quer dizer que ele, na realidade, não faz parte da igreja do Senhor. É quando deixa de ser membro e também essa coisa continua. Como é? É quando a pessoa deixa de ser membro, então é tirado da membro. Sim, mas a autorização é da igreja para que ele seja excluído. Não é? Quando tem na sessão movimento de membros, aí então um problema X, a igreja que vai bater o martelo e o pastor vai executar. Mas é porque eu acho isso uma coisa muito difícil para a gente fazer. Eu acho que isso é só uma autoridade maior. Não, minha filha, mas acontece o seguinte, acontece que a gente tem que ir nas 3 instâncias que está aqui. Olha, veja bem. Mas isso aí não expõe a pessoa, né? E Como é? pode ser interpretado de maneira diferente. Que maravilha! Sim, mas veja bem, não expõe no sentido de humilhação, não. Veja o que Jesus diz, considera-o gentil ou publicano, tudo bem, ele não é um cristão, viva a sua vida, ponto, acabou. A pessoa não vai impedir que ele continue no pecado fazendo o que não presta, não. É o problema dele, mas que dentro da igreja aquele comportamento não é compatível. Existe uma disciplina, é isso que o Senhor Jesus quer dizer, que não é a lavonte que a gente tem, a lavonte à vontade que a gente tem que viver como crente. Há uma diferença, sim, das pessoas que têm Jesus no coração. E veja que há uma gradação. Primeiro, uma e a outra pessoa, até chegar à igreja. E mesmo se não ouvir a igreja, aí então consideram gentil. Agora o detalhe, nós vamos para o fecho final aqui, nessa questão da disciplina, que aí não é apenas, preste atenção nisso, viu? Isso é muito importante, não é apenas uma questão aqui da terra, mas é uma questão da conexão com o céu. Olha o que é que diz o fecho aqui. Tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. E aí, na realidade, a pessoa foi desligada porque ela nunca tinha sido ligada. Ela mesma que já estava desligada do céu. Ela apenas estava o quê? Faz de conta. É a questão da parábola do trigo e do joio. Ou do joio e do trigo. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, olha, vamos pegar e juntar e expulsar o joio. Jesus disse, deixai-os crescer juntos. Esse é um julgamento final, entendeu? Resultado, a pessoa aqui, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Como é que nós somos ligados com o céu? Como é que nós somos conectados com o céu? Há um texto, aliás, 2 textos bem claros. Primeiro deles, João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o outro texto, como são 2 versículos, vamos abrir aí em Mateus. Mateus é um antigo. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 10. Mateus
capítulo 10, versículos 32 e 33. Roberto, por favor, leia aí, Roberto. Mateus 10, 32 e 33. Olha o que é que diz aí. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Para aí. Portanto, novamente leia. Portanto, qualquer Para aí, qualquer homem, mulher, adolescente, jovem, ancião, qualquer que me confessar, que me confessar quem? A Deus. Jesus. Jesus. Exatamente. Me confessar. Jesus está falando dele. Me confessar. Aí o que é que ocorre? Eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Portanto, quem é que faz a ligação de uma pessoa com o céu? Não é o pastor, não. Quem faz a ligação é Jesus. Jesus Cristo. Através de quê? Da minha confissão. Eu confessei Ele como meu único e suficiente Salvador. Eu fui ligado, não foi o pastor que me ligou, não. E não foi o pastor que me desligou também, não. Olha o que diz aí Mateus 10, 33. O que é que diz aí? Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai. Que está nos céus. Então quer dizer, voltando aqui para esse texto, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Quando é que eu estou conectado com o céu? Quando eu confesso Jesus. Está aí, Mateus 10, 32 e 33. Agora eu entendi. Mas é lógico, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz o seguinte: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura, Gênesis a Apocalipse. Então a gente não pode pegar um texto isoladamente sem ver aquelas partes onde há a ligação. Porque se você ficar tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, alguém pode dizer, bom, isso aí é o pastor que está ligando e desligando. Nada negativo. Mas a minha dúvida não era nesse sentido. A Foi minha não. dúvida era o seguinte, porque veja, se eu sou muito na minha, então eu achava muito difícil. Eu ainda falo com a pessoa sobre o erro que o Valquírio está cometendo, o Valquírio não quer saber, aí eu ainda, um exemplo, né? Aí eu ainda vou naquele não, vou naquele para chamar para isso. Então eu achava que nesse passo aí, eu deveria falar com ela não ouvir, eu falar com o pastor, que é a autoridade maior da igreja, para o pastor ir, entende? Na minha cabeça funcionava assim. A minha participação ali já encerrou. Não era que eu tinha dúvida, que eu estava achando que só o pastor tinha esse papel de ligar na terra e no céu, nesse sentido não. Mas eu achava assim, você é pequenininha, e a autoridade máxima da igreja é o líder principal, então eu achava que eu tinha que ser levada a ele. Mas aqui eu entendi que, numa boa intenção, levada por Deus, eu posso falar com Valquíria, ela não indo, eu posso procurar irmãos como um exemplo, posso Mas citar Deus é nome. uma partezinha, a autoridade máxima da igreja, quem é, meu filho? Jesus Não, Cristo. sim, pastor, Mas não, pastor, a gente entenda. vai falando do Jesus Cristo. Claro. Aí não quer dizer que você. Não, pastor. Quer dizer, a gente está consultando quem? E está estudando quem? A sua missão não é essa, Sua missão é essa. A minha missão é apacentar, é orientar, mas a palavra, a autoridade que está dizendo como nós devamos proceder, é a autoridade. O Senhor é isso que eu estou instrumento, o dizendo. Senhor é instrumento Agora, na mão de Deus. eu sei, eu não estou dizendo. Entendeu? Então o Senhor tem a obrigação de nos passar o ensinamento que Ele dá. Isso não, Então o Senhor é uma autoridade para a gente. veja bem. Desde que respeite a Escute bem, autoridade dele. eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte: tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Você foi para Mateus 10,
32, 33. Quem é que liga a pessoa e desliga a pessoa do céu? Jesus Cristo. Através de quê? De uma atitude da própria pessoa, individualmente. Aquele que me confessar. Porque a gente só batiza uma pessoa que professa, que confessa Jesus. Como é o nome dela? Ivaneide. Tem que confessar Jesus. Aí chegou na quarta e na quinta instância. Para ser Quarta e batizado. quinta instância. Tá entendendo? Então, esse texto aqui é difícil de compreensão quando a gente não vê o que Jesus diz em relação a esse ligar e desligar. Em relação à disciplina da igreja do Senhor, você e a pessoa. Duas ou três pessoas e outra. A igreja. E depois, se a pessoa não ouvir, considera o quê? Como alguém que não faz parte da igreja. Portanto, considera alguém que não professou sua fé em Jesus. Porque uma pessoa que professa Jesus de verdade, quando ela comete pecado, ela sente duas coisas: TV, tristeza e vergonha. Vocês pensaram logo na parede de televisão. Não, mas eu entendo, pastor, que Deus nos deixou a palavra para nos orientar e seguirmos a Ele de coração, né? Mas Ele também nos deixou um reforço, que foi o pastor. Claro. Para a gente não dizer assim, não, eu não entendi. Ele usa o Senhor para nos orientar. Então o Senhor é sim referência, não adianta o senhor querer fugir. Não, meu filho, eu sei. O senhor respeita a palavra dele, o senhor é para a gente, o senhor é autoridade máxima. Eu estou consciente daquilo. Presta atenção, eu estou consciente daquilo que Jesus disse para Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Então a responsabilidade de Pedro diminuiu, aumentou. Agora, o que eu quero dizer é que Pedro tinha que ensinar o que Jesus mandou e não o que desce na cabeça de Pedro. É isso que eu quero que vocês Mas o Senhor nos ensina justamente isso. Sim, Por isso que a gente está aqui, viu? Eu entendi, pastor. Quando eu falo assim, eu falo com a irmã, falo com o irmão Roberto, com outra pessoa, não deu certo, leva a pessoa da igreja, Vamos fazer coro masculino aqui. Assim, eu vou tentar simplificar o que o pastor está dizendo. O que o pastor até agora, de uma forma bem eloquente, quer dizer, para a gente vou simplificar para o nosso raciocínio, é que a igreja, ela é um todo, certo? Onde os membros têm seus papéis e o pastor tem um dele. Em muitos cantos por aí, o pastor tem voz para fazer tudo, para ligar, para desligar, para fechar, para abrir, para disciplinar. E aqui não, aqui nós participamos de uma democracia. Se a irmã Valquíria me vê, por exemplo, eu faço parte da primeira igreja batista do Jordão. Então, o meu comportamento aí fora vai revelar, assim, vai manchar a minha igreja, ou não? Vai revelar alguma coisa da minha igreja. Se a senhora me ama, se Valquíria, a irmã Valquíria me ama e quer ver o bem da coletividade aqui, o nome da igreja não ser sujo, qual é o primeiro passo? Me chamar. Roberto, o senhor não está procedendo de uma maneira que revele a nossa seriedade na igreja, porque o senhor é membro de lá. O senhor é um líder de lá. Então, é melhor o senhor ter esse comportamento daqui para frente dessa maneira. Então, muitos cantos aí, basta só o pastor dizer, a partir de agora você está desligado. Aqui não. O que o pastor está dizendo é que não, irmão Valquíria, eu vou ignorar a senhora. A senhora chama a irmã Teresa. Irmã Teresa, vamos para a senhora ser minha testemunha. Aí entra aquele versículo, 2 ou 3. Aí eu digo, não, que nada, rapaz, você viva a sua vida, eu vivo a minha. Mas eu não posso viver minha vida enquanto eu tenho um compromisso com a igreja, enquanto eu sou membro daqui. De uma maneira errada. Roberto, eu acho que o principal do texto aqui está falando no sentido também, não estou dizendo que está errado, não. No sentido também da salvação, né? Aquela pessoa vai se perder e vai para o inferno. Então, quando eles ganham essa pessoa, e quando levar essa pessoa, é isso que o Senhor diz, o TV deve se arrepender
arrepender e se reconciliar com a igreja. Ô, Tereza, Não. nessa parte, depois eu retorno a palavra para a Roberta, o que é que... Mas como ele está dizendo mesmo, pastor, agora... Sim, mas aí, veja o que é que diz o texto. Se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Gentil e publicano aqui seriam o quê? Pessoas que na realidade não professaram sua fé, sua confiança em Jesus Cristo. Portanto, eram pessoas que estavam fora. Vamos dizer, o gentil e o publicano, quando ele é comparado ao judeu originalmente, o que é que a palavra, o que é que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram da carne, nem do sangue, mas de Deus. Então, o resultado, o que Roberto está dizendo é exatamente o seguinte: tanto em relação à disciplina, lembra da mensagem domingo à noite sobre a questão da instituição do ministério diaconal, homens de boa reputação, então quer dizer pessoas que davam um bom testemunho no meio dos cristãos, então quer dizer que isso que Roberto está dizendo. Assim. Mas o principal aqui não era a salvação dele, não? Também não? Não, aqui é um todo, porque a igreja é um todo, começa aqui e vai ser complementada no céu, não é? Por exemplo, o apóstolo Paulo, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor, porque o amor é aqui e no céu. Agora a fé é aqui e a esperança é aqui. Quando chegarmos no céu não há mais necessidade nem de fé nem de esperança, porque já estamos no céu. Está entendendo? Então, a igreja, quando se fala da igreja, está se falando de coisas terrestres e de coisas celestes. Jesus, quando falou para Nicodemos, se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Quando a gente se conecta com Jesus, a gente está conectado com o céu. E a repercussão aqui, no que nós fazemos, no que nós pensamos, no que nós falamos. Uma coisa que a gente está falando na HCA, se a gente somos do Evangelho para servir a Deus e se desvia do Evangelho, sabe que o caminho do desvio é o fogo do inferno, o cara sabe, se a gente está servindo a Deus, está no céu. Se a gente não quer servir a Deus, está direto do inferno. Agora, Roberto, conclua o seu Aí eu resumindo, pastor, para não tomar mais Foi, tempo. não foi. Irmão Carlos. O seguinte, Carlos. Dá licença. o que muitas pessoas, o que nós temos visto hoje, é que as pessoas não se preocupam em resgatar seu irmão que está se perdendo. Aí, outra fase disso que o pastor está ensinando é eu criticar, eu deixar. Eu não disse que o irmão ia fazer aquilo, ele se escondia dentro da igreja, entendeu? Porque não tem isso. Aí o que é que a gente faz? A gente perde um membro que podia contribuir conosco, perdeu aquelas pessoas, e hoje, se você ver, uma das coisas mais que tem lançado fora as pessoas da igreja é isso, que Mas você é isso pode mesmo, trazer ele pelo amor, para ele não se perder. Aí você ganha seu irmão e você ganha uma companhia de um membro ativo dentro da igreja. Aí se exclui logo ele. A primeira coisa que tem, pecou, se exclui. Então o pastor bate o martelo, ele está fora. E a gente está lidando com vidas, com pessoas que é importante para a nossa comunidade cristã e para Deus. O que eu e Tereza acho que a gente pensou igual foi o quê? Se eu faço alguma coisa errada e Tereza vai ao pastor para o pastor conversar comigo, a palavra do pastor, por ele ser a referência da igreja, vai ter mais peso para mim do que a sua. Eu sou pequenininha. Entendeu? Não, assim, não é tempo, ele talvez converse melhor com a pessoa, pra chegar- não humilhe aquele pra chegar irmão, no e aquele pastor, irmão tem não que chegar fica nesse- amanhã, que se a nesse- pastor da igreja Valquíria, vamos, veja bem, Tem que seguir a vamos Bíblia. a vamos Bíblia. obedecer aqui A Bíblia. a escadinha. Não, eu tô dizendo Licença, assim, hoje né? não, obedecer a Bíblia. vamos ver o que é que diz o texto. É. Ora, Entendeu já? se Não, Deus... não. Mas eu quero Porque ele enfatizar isso pastor assim, aí. ó, Deus não Não, estava no não meio muda. da multidão. Tinha 12 apóstolos, muda, mas não ele muda. tinha coisas que ele fazia só com os 3 mais próximos dele. Ô, Deus Valquíria, fez essa Valquíria, Mas não, o pastor vai saber. olha aqui, olha, vamos o texto aqui. Jesus, quando ele revelou
e que foi escrito, as pessoas estavam exatamente sabendo o que Jesus estava falando e o que eles estavam escrevendo. E o que é que ele diz? Ora, se teu irmão pecar, o que é que Roberto acabou de dizer? Se o teu irmão pecar, você não vai ficar criticando, você vai ser longânimo, isto é, estender a mão, conversar com aquela pessoa. De repente, aquele pecado, evidentemente, é contra Deus, mas que foi uma afronta a você mesma. Então não vai ser o pastor, vai ser você e aquela pessoa. Primeira, a gente convencionou dizer aqui, primeira instância, né? Você e ele. E está dito aqui, se teu irmão pecar, vai e repreende-o. Entendeu? Veja bem, Jesus não quer que você, Valquíria, terceirize algo que você deveria fazer primeiro. E aí muitas vezes as pessoas estão terceirizando coisas que elas, como membros da igreja, deveriam fazer e colocando nos ombros do pastor. Olha, eu falei para o senhor. Porque acha que o pastor realmente, não, o pastor, ele é um servo de Deus. Ele é um ministro da palavra. Eu falei para o senhor assim, há várias aulas atrás, que eu fui para um círculo de oração na casa de uma irmã, que pediu para a gente ir para orar. E no fim, ela foi dar bênção apostólica. E eu não aceitei aquilo. Eu digo, ela não tinha autoridade para aquilo. E eu falei que não aceitava aquilo. Foi o suficiente para ela se intrigar de mim, e o meu zap no outro dia de manhã está com tudo que foi de coisa me acabando comigo. Eu disse, eu deveria ficar calada porque eu não aceitei, porque ela não tinha autoridade, ela era feito o meu. Então, ela fizesse uma oração final ali, porque até a gente estava na sala dela, era uma coisa que ela estava pedindo para orar. Não tinha para ela vir com bênção apostólica, repetiu para o pastor falar na igreja. Não, eu não aceitei aquilo. Então ela aí ela me bombardeou, quer dizer, tá vendo? É isso que eu falo, entendeu? Vamos voltar para o texto. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se nós estivermos conectados com Jesus e através da sua palavra nós estaremos pisando em terreno sólido. Se nós deixarmos a palavra e ficarmos baseados nos achismos de muitas pessoas, de um modo geral, a gente estará numa areia movediça. E quanto mais você quer sair, mais você se afunda. Então, é muito importante isso que eu estou dizendo. Aqui, Jesus, ele fala que vamos dizer assim, o suprassumo dessa lição, a disciplina da igreja do Senhor, é Jesus mostrando para mim que eu estou fazendo parte da organização mais séria que existe na face da terra. Que eu não estou fazendo parte de um partido político, de uma facção ideológica, de uma organização não governamental. Eu estou fazendo parte da organização, o grupo de pessoas que são cidadãos do céu e temporariamente está aqui na terra. É isso que Jesus quer dizer, que não é um vale tudo. A igreja do Senhor não é um vale tudo. Agora, a pessoa venha do jeito que tiver, mas quando chegar aqui, Jesus vai tirar das sujeiras. Jesus é que tira as sujeiras. Não é o pastor que vai tirar a sujeira de ninguém, não. E nem tampouco o pastor vai fechar a porta para uma pessoa que quer saber de Jesus. Mas quando quiser saber de Jesus, aí Jesus vai dizer: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua vez e siga. Então você vai seguir Jesus do jeito que Jesus quer e não do jeito que o diabo gosta. Isso é muito importante. Então, a questão da disciplina é uma coisa que hoje, inclusive, uma disciplina na questão da sã doutrina. Sã doutrina. Hoje há um desprezo pela palavra de Jesus. Quando Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então o que prevalece na igreja de Jesus é a palavra de Jesus. Não é a palavra do pastor. E principalmente quando o pastor estiver ensinando uma coisa que você vai ver em Jesus que não tem nada a ver. Jesus não mandou fazer aquilo. Entendeu?
Agora eu sei, Valquíria, muitas pessoas têm uma consideração tão grande ao seu líder, no caso ao pastor, que muitas vezes aquilo que é posto nos ombros do pastor torna-se um peso maior do que aquele que ele já deve levar normalmente. Não posso fazer nada. O pastor é psicólogo, psiquiatra. Mas Jesus não foi tudo isso, então se Deus o usa, vai ter que nos ajudar. Olha, no próximo domingo, se Deus permitir, a gente vai ter um outro estudo, e eu quero agradecer a Deus por Glaucio, é um dos candidatos ao batismo, por Carlos, é outro candidato ao batismo, Ivaneide, olha, uma varoa, nós só tínhamos varões, tínhamos 5 varões, apareceu uma varoa agora para ser batizado. Então devemos orar por essas pessoas, porque até o 3º domingo de dezembro, realmente a batalha espiritual é muito grande para que as Já pessoas... estou vendo acontecendo. Para que as pessoas desistam. Exato. Mas não desistem também. Não desistam, Carlos, de forma alguma. E Glaucio, então, de forma alguma. Permaneça firme. Jesus Cristo é a decisão mais importante de tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas ouvi uma especial, foi a mais certa que eu escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por três, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Vamos encerrar com uma palavra de oração e eu vou convidar a nossa irmã Ana, que falou muito pouco, só ouviu, para encerrar com essa palavra de oração. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade do Senhor Deus de chegar aqui nessa manhã. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, aqueles que não podem estar, Senhor, que o Senhor seja presente na vida deles. Abençoa meu esposo, Senhor, que se encontra trabalhando nesse domingo. Que o Senhor venha ser presente na vida dele. Abençoa o povo, Senhor, que vai ser feito logo após, Senhor. E seja conosco em tudo. Abençoe o pastor, sua família, cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Leva por contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Glória a Deus. Amém. 60 dias. 62. Moisés.